Ô pessoal, tudo bem? Bem-vindos uma vez mais ao canal. Vocês devem estar estranhando onde é que eu estou aqui, né? No meio de tanta estrutura e canos e outras coisas. Bom, eu vou falar para vocês, eu estou aqui embaixo do motor da Brasília. Graças a Deus, finalmente o motor veio até o carro, já está colocado, né? E eu não só estou apreciando aqui, como eu vou fazer uma demonstração rápida, né, para vocês. E como é que ficou o motor então após a montagem, após o fechamento, a colocação no carro. Óbvio que eu infelizmente não consegui mostrar para vocês, mas eu estou aqui no aguardo agora da próxima grande etapa e se Deus quiser, talvez eu consiga fazer na sequência desse vídeo, que é o funcionamento do motor, o primeiro funcionamento, o despertar da máquina após todo esse trabalho de retífica, todo esse trabalho, né, bastante laborioso que nós tivemos ao longo dos últimos meses, né? Então é isso, acompanhem comigo aqui um pequeno tour rapidinho para vocês verem como é que o motor ficou colocado no carro em seus mínimos detalhes, beleza? Bom pessoal, o acesso aqui não é dos melhores, como vocês podem ver, mas vamos começar então pelo lado esquerdo, certo? Do motorista. Então aqui vocês estão vendo a ligação do câmbio, certo? Com o motor, né? Deixa eu ver se consigo pegar meu foco de luz aqui. Bom, optei ali por colocar um filtro de combustível, né? Na carcaça do câmbio ali, tá? Porque é um lugar mais seguro, apesar de que esse suporte já existe uma versão mais atualizada dele que coloca ele ali em cima, tá? Em cima mesmo da caixa do câmbio, numa posição bem melhor, né? Então, a providência básica aqui, verificar se todos os cabos, ligações estão conectadas, né? Então, vocês estão vendo aqui a mangueira de combustível, né? Onde ela sai do motor, sai do chassi, perdão, vai para o motor. Aqui já existe uma linha de aço, né? Então, aqui é a parede divisória do motor, com a entrada da linha de combustível. O garfo da embreagem aqui, né, que eu comentei num vídeo anterior que está aqui no canal, é o garfo moderno, né, tá colocado, a embreagem já está praticamente regulada, mas pode ser revista depois. Cabo do acelerador, uma dica muito importante, não esqueçam de colocar essa mangueira de PVC, tá, conectando lá da saída do túnel até o motor aqui, porque é muito importante, senão o cabo vai roçar na carcaça do câmbio ali, vai fazer um estrago muito feio, pode arrebentar o seu cabo no momento inapropriado, né. Enfim, cabo do afogador também, que é aquele cabo preto ali, já passado, ligado, né? Flexível da embreagem aqui, ó, com duas arruelas sempre, tá? O mínimo é sempre duas, tá? Para dar a inclinação correta, né? O torque correto no cabo. Enfim, né? Aí aqui, nesse lado, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, uma coifa ainda de semi-eixo original, certo? E aqui o motor, ó. Tá, ó, o motorzinho aqui, ó. Tá aqui a parte conhecida, tampa de válvula, né, no cinza que eu falei que é típico de motores antigos, né, ficou um resultado muito bom, tá? Bengala de escapamento aqui a mesma do carro, foi recuperada e pintada, tá certo? O silencioso aqui do escapamento também, ó, né, silencioso pintado de alumínio alta temperatura, enfim, né? E o motor aqui em todo o seu esplendor na parte de baixo, né? Olhando aqui como nós estamos olhando do lado esquerdo, né? Todas as chapas de ventilação aqui de aeração da parte inferior foram repostas, né? Aqui a chapa condutora, a chapa lateral da blindagem, né? Dos tuchos, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui com a minha iluminação um pouco precária, mas ó, essa aqui, sabe? Certo? Foi aquela que eu fiz pro Josué na época. Ele acabou não usando porque o motor torque dispensa essa chapa, né? Então tá aqui, ó, as fitas, né? Que prendem as latas na bengala de escapamento, parte do cárter aqui, né? Tá, ele tá limpo esse motor, até um bom momento para ser visto agora, porque com certeza após os primeiros milhares de quilômetros iniciais aí alguma meladinha, uma vazadinha, uma pingadinha de óleo vai dar, né? Tá certo? Então esse é o lado esquerdo do motor na sua parte inferior. Vamos pro lado direito agora. Certo, então aqui lado direito, né, pessoal, o motor de arranque, como vocês estão vendo ali, o cabo principal, tá? Quero aproveitar e mostrar aqui embaixo aqui essa parte morta aqui, né, chama-se espaço oco aqui, né, da prateleira ali no motor da Brasília, ó, foi pintado também, tá, como parte da restauração. Muitos pintores esquecem, tá? O meu pintor também esqueceu. Então essa pintura aqui quem fez fui eu depois, com a tinta que sobrou, né? Então motor de arranque revisado. Aqui vocês estão vendo o aterramento, né? Eu estou usando duas malhas de aterramento, tá? Essa aqui primordial, direto no motor de arranque, a outra ligando a caixa ao chassi, certo? Vamos então aqui passar para o lado do motor agora. A mesma coisa aqui, né?
tá? Tampas de válvula, enfim, a borracha ali colocada, silencioso aqui também, tá tudo muito bonito, porque tá novo, né? Essa tinta vai queimar, enfim, né? Bengala bengala de escapamento aqui também, tá? Pintada, né? Ela tá corrugada assim, porque ela era uma bengala original, né? Mas eu desoxidei e pintei. E as latas embaixo aqui, especialmente a blindagem lateral aqui, ó, tá? Ela é essa chapa aqui, ó, tá? Se fizer um pouco de barulho depois eu estico ela. Enfim, né? Parte de baixo aqui, né? Mesma coisa do outro lado, só que vista do lado direito, tá? Aqui a bomba de óleo, ó. Vejam como a bomba de óleo 26mm é uma boa escolha. Deixa eu me posicionar melhor aqui, tá? A bomba de óleo 26mm é uma boa escolha, porque olha ali, ela não é tão grande assim, tá? O corpo dela, tá? A única dificuldade realmente são as pequenas porcas aqui, né? Como eu mantive os prisioneiros originais, não achei prisioneiros aqui mais longos, então eu tive que fazer um pequeno trabalho nas porcas aqui. Mas ela se adapta muito bem ao motor Volkswagen tradicional, de ventoinha alta, né? Fusca, Brasília, Kombi, etc, né? Motores planos, por exemplo, como a linha Variant, SP2, TL, aqui você já tem uma limitação de espaço, né? Se você quiser botar uma bomba, por exemplo, 30, né? Que é a mais alta performance que tem, você vai encostar aqui na polia e naquela capa da ventoinha, né? Então os preparadores mecânicos têm uma dificuldade um pouco maior, né? Então é isso, né? Parte de baixo aqui, ó, rapidinho, né? Só vou mostrar um lado para vocês verem, ó. Capas de tucho ali eu pintei, certo? Os kits novos, tá? Isso aqui tudo é muito bonito ver quando é novo assim, né? Enfim, né? E é isso, pessoal, tá? Essa é a parte de baixo do motor. Vamos subir e daí eu mostro para vocês na sequência aqui a parte importante, né? Que é a parte de operacional, de manutenção do motor, tá joia? Bom, pessoal, antes de subir eu só quero mostrar para vocês aqui o silencioso do escapamento, tá? Com a grade que eu tô optando por usar qual? A da Moderna, né? Por enquanto, tá? Não consegui reproduzir, nem achei a grade da 73, 74, que é a de uma seção só, né? Ela é mais curta aqui, né? Tá? E o escapamento silencioso aqui é um silencioso de época, né? Da marca Durex, tá? Esse aqui eu quero agradecer o meu amigo Márcio, lá da Blue Peças Volkswagen Antigos de Blumenau, tá? Há muito tempo atrás ele me vendeu esse silencioso, me atendeu muito bem, né? Se prontificou a me mandar por transportador. Então tá aí, um escapamento original. Por enquanto eu vou usar esse, né? Se no futuro eu quiser fazer alguma performance, alguma coisa, né? Eu modifico. Mas esse é um escapamento que equivale ao original Volkswagen em termos de qualidade e construção, né? E aí a traseira da Brasilinha, né? No momento não é o foco do nosso vídeo, né? Porque eu quero mostrar ela com mais beleza e esplendor quando estiver rodando de fato, né? Mas você já consegue apreciar aí, né? A lanterna original, o letreiro VW Brasília e essa cor ocre marajó, né? Tão chamativa, né? Tão elegante, né? Então vamos lá ver a parte de cima do motor, né? Que vocês devem estar tão ansiosos quanto eu. Certo, pessoal. Então tá aqui o motor, ó, tá? Bom, o motor eu não pude mostrar para vocês, né? A colocação no carro, infelizmente, tá? Mas nós vencemos o frio, a umidade, a chuva, enfim, né? Com muito jeito aqui, o Josué e eu conseguimos apoiar num pequeno macaco jacaré que eu tinha e conseguimos colocar no carro. Então vocês estão vendo aqui o motor, tá? 1600, original da Brasília, que eu já comentei em diversas ocasiões, os seus pormenores, tá? Aqui alguns detalhes dele ali, por exemplo, né, ó, aquela tubulação, né, da admissão, como eu comentei, na cor cinza, certo? Ele é um motor de carburação simples, tá? Então o carburador fica aqui no meio, tá? Eu optei por comprar um carburador novo, tá? Um carburador Solex Brosol novo, que ainda é fabricado, o modelo PIC 30, porque é mais garantido, tá? Primeiro porque eu consegui num preço muito bom, e depois porque assim, ele é um motor novo, né? Pra gente conseguir uma regulagem perfeita, um ajuste de mistura perfeito, nada melhor que um carburador novo, né? Eu tenho o meu original, posso retificar ele para ter como reserva no futuro, enfim, né? Mas nada impede você de, no caso do seu motor, continuar usando o seu carburador, desde que faça uma boa revisão, né? O novo aqui vai facilitar sobremaneira, né? Especialmente para mim, é a primeira vez que estou dando partida no motor retificado, né? Então o carburador novo vai facilitar bastante essa tarefa, né? O alternador, conforme eu comentei para vocês, né? Não é o original desse carro, tá? Esse aqui é um alternador de mercado aí, né? Infelizmente é uma tranqueira feita na China, né? Como muitas coisas hoje, né? Tá? Ele é muito parecido com o modelo que a Bosch vende como reposição,
tá? A Bosch vende no mercado externo aí na Europa, Estados Unidos, um modelo chamado ALN82 ou AL82N, se não me engano, pesquise no Google aí, tá? Idêntico em carcaça, estrutura a este aqui, tá? Só que lá fora a diferença é que eles vendem aqui a lata, né? O par de latas de refrigeração para forçar a entrada de ar aqui, né? No alternador. No caso aqui ele tá usando a mesma lata do Dynamo, tem os rasgos lá da entrada, os furos da polia, né? Da ventoinha, desculpa, que fazem de certa forma o ar entrar, e essa polia aletada aqui, perigosíssima, né? Do ponto de vista de segurança aqui, né? Para você trabalhar no motor com ele ligado aqui. Isso aqui pode ser uma fonte para prender aí uma manga de camisa, uma corrente, um cabelo comprido. Então aí muita atenção aí, pessoal, tá? Com esse tipo de polia aqui, tá? Essa aqui faz a função de extratora de ar, né? Fiação que eu refiz, tá? Venci alguns traumas aqui, um trauma de parte elétrica que eu sempre tive, né? Medo de fazer as coisas erradas, ó. Consegui os cabos aqui na cor correta, tá? Aterramento marrom, o positivo vermelho, né? Positivo carga vermelho e sinal verde, né? Eu vou poder aproveitar esse mesmo chicote se eu quiser ter um dínamo no futuro, tá? Ele é a mesma coisa. No máximo vai mudar o terminal desse fio verde aqui, né? Aqui a capinha, né? Essa famosa capinha de borracha aqui, o D-Pole Cover, né? É o terminal D que eles chamam, né? Lá fora. Isso aqui é muito caro para você adquirir avulso, né? Mas é aquela coisa, isso aqui é segurança, tá? Se você não colocar isso aqui, essa borracha, ou não isolar esse terminal, e isso aqui tiver contato com qualquer metal, você vai ter um curto-circuito aqui animal mesmo. Que não vai fazer bem pro teu carro, nem para você, né? Então eu refiz o chicote aqui, ó, tá? Com a diferença, qual a diferença nesse chicote, tá? Na Brasília Carburação Simples, geralmente esse chicote, na verdade, ele não fazia essa volta, tá? Ele vinha tudo por aqui, ó, tá? E se unia com este chicote aqui, do qual vem dois fios principais aqui, tá? Ó. O da luz do óleo, verde, que eu consegui manter a mesma cor, e o positivo, que é um preto, tá? Eu não sei se eu consegui mostrar para vocês, tá? O positivo é a alimentação aqui da bobina. Como essa bobina é de ignição eletrônica e ela pede a resistência, então eu fiz um esqueminha aqui, ó. Botei a resistência aqui atrás, tá? O resistor, né? De cerâmica. Aí liguei o positivo aqui, fiz uma conexão voltando para a bobina, tá? Então tá aqui. Aqui um pequeno charme de época que eu tô fazendo aqui, né? Em vez de usar a mangueirinha do avanço aqui, né? Eu reproduzi esse cano aqui, muito comum nos Fuscas 1300, né? Até começo dos anos 70, né? Faz o mesmo papel, né? Ele tem essa onda aqui, que é justamente para evitar de que alguma gasolina penetre aqui e vá parar na cápsula do distribuidor, né? Aqui, vejam só, aqui está o módulo da ignição eletrônica, tá? Esse carro já tinha ignição, a ignição a princípio está funcionando, foi colocado um chicote novo, né? E eu escolhi esse lugar aqui, que era o suporte original do regulador de voltagem do dínamo, para colocar a caixinha, porque ela fica firme, né? Não vibra, nada, né? E vamos dizer assim, tá dentro da proposta aqui do motor. Eu falei para vocês que eu não ia ser tão purista, né? Mas eu ia procurar manter contextualizado dentro do possível, né? Então tá aqui, ó, bateria, acabei de comprar essa bateria Bosch, 45 amperes, tá? Não vale a pena botar uma bateria mais forte na Brasília, porque o alternador ou o dínamo não conseguem carregar mais do que essa amperagem, tá certo? E o detalhe principal, pessoal, o positivo, vejam só, o terminal positivo, ó, tá? Ele tem que ficar aqui, à sua direita no caso, né? Eles chamam esquerda, porque os revendedores de bateria, eles colocam a bateria ao contrário, tá? Mas olhando, vocês estão olhando aqui, através do vídeo, como se estivessem olhando no meu ponto de vista, tá? Então essa é a posição original que fica a bateria. Então positivo sempre aqui à sua direita, tá? Porque a malha negativa do aterramento, ó, tá? Que vai fixa na carroceria aqui, ó. Lá ela vai fixa aqui, ela tem que estar bem perto da bateria aqui, tá? Então baterias que não obedeçam a essa ordem, que os polos fiquem aqui, por exemplo, no fundo, ou invertidos, vocês vão ter bastante dificuldade de fazer a ligação elétrica, né? Então boa parte aqui dos chicotes foi recuperada, tá? Voltando a falar aqui da diferença, né? Esse chicote aqui originalmente vinha grudado aqui, tá? Vinha anexo a esse. Ele era apenas uma derivação, então tudo vinha por aqui. Aí o que eu fiz? Optei por fazer separado esse chicote, tá? Porque isso facilita a manutenção, né? Então aqui ficou só o chicote do 15, né? Positivo e luz do óleo. E aqui o principal do circuito de carga, né? Do carro, né?
Daí acabei fazendo aqui uma pequena ponte aqui, né? Esse positivo aqui é para carregar o alternador, né? Tá? E é isso, né? E todas as outras coisas aqui, distribuidor eletrônico, né? Ele não é muito diferente de um distribuidor platinado, né? Enfim, o respiro do óleo. É isso, né, pessoal? Aqui vai o filtro do ar, que ainda tá faltando, né? Tá? É um filtro tipo bujão. Ele vai aqui, eu vou, né? Vou colocar isso, tá? E é isso, tá? O motor em si é isso aí. Agora realmente falta a hora da verdade, os preparativos aí para fazer funcionar esse motor pela primeira vez, tá certo? Bom, pessoal, então já fiz todos os checklists necessários aqui para ligar o motor. Carburador no lugar, preenchido com gasolina, sistema de ignição ligado, parte elétrica ligada, óleo no motor, certo? Previamente eu já dei algumas partidas com o motor aqui em seco, né? Em seco eu digo sem combustível, sem as velas, sem nada, só para rodar o óleo, né? Até que a luz do painel de pressão do óleo se apagasse, indicando que ele atingiu a pressão ideal para funcionamento. Isso garantiu então a primeira circulação de lubrificante, certo? Então já estou feliz que a luz apagou, sinal de que a perinha, né, que é o interruptor, reconheceu que a pressão no sistema está dentro do ideal, certo? Bom, então agora eu vou colocar as velas, certo? Tem as velas aqui, vou colocar elas, né? Isso vai fechar a câmara de combustão e eu vou conseguir a faísca e vamos ver se a gente consegue a primeira explosão e o motor vai dar partida, tá? Um pouco acelerado, enfim, porque o carburador não vai estar regulado, o ponto de ignição não vai estar regulado, mas se nós tivermos sucesso o motor vai pegar. Aí é questão de deixar ele pelo menos uma meia hora ligado, em marcha lenta e acompanhando, tá? Essa vai ser a primeira dilatação de todas as peças, vai ser o primeiro funcionamento, né? E aí que ele vai, vamos dizer assim, se ajustar para os próximos, beleza? Então, dando tudo certo, isso aqui a gente pode dar a parte do motor como concluída e daí é só finalizar o carro e em breve botar ele para rodar com mais alguns detalhes. Beleza? Então vamos lá, pessoal, me desejem sorte. Olha aí, pessoal, momento de muita alegria. Motorzinho pegou pela primeira vez. Gasolina tá aí, ó. Tá desregulado ainda, mas tô sozinho aqui. Foi meio difícil fazer funcionar, mas funcionou. Aí, ó. Primeiros momentos aí de vida da criança. Muito bem, pessoal. Então, após um longo período, né, de sofrimento, de angústias e dúvidas da minha parte, né, graças a Deus, graças à ajuda dos meus bons amigos, graças às fontes de pesquisa que eu consegui me informar, né, me auxiliar, finalmente o motor está funcionando. É isso aí. Bom, o motor então ficou funcionando por mais ou menos uma hora, que é o tempo mais ou menos para ele atingir a sua temperatura máxima, ficar circulando óleo na marcha lenta e tudo mais. Agora ele vai descansar, já é de noite, eu vou deixar ele descansar até o dia seguinte, enfim, até os próximos dias. Até lá ele vai ter atingido essa dilatação máxima, vai retornar ao seu estado natural, e daí a tendência é que a cada partida, a cada nova partida, ele se torne melhor, porque ele vai ter vencido os seus atritos iniciais, as peças vão se ajustar, vão se conhecer, o óleo vai circular adequadamente por todas elas, e logo mais quando o carro estiver rodando, vai ser sem dúvida um momento de pôr à prova todo esse trabalho, né? O motor já, durante o período de funcionamento, já funcionou muito bem, ele já foi se soltando aos poucos, e isso demonstra que deu tudo certo, né? Graças a Deus não houve nenhum imprevisto maior, toda a parte elétrica, a ignição eletrônica funcionou muito bem, o carburador novo me ajudou bastante, o alternador que eu tinha dúvidas também funcionou bem, manteve uma boa carga, uma boa corrente elétrica, enfim, tudo se comportou como deveria, até melhor do que o esperado, certo? Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente, como eu sempre digo, o carinho, o prestígio, a atenção de vocês, o interesse que vocês têm por esse canal. É o meu canal, mas eu falo nosso canal, porque se vocês estão aqui, realmente vocês têm interesse, têm gosto, paixão pela mecânica, pelo motor Volkswagen AR, pela Brasília, enfim. Essa conquista não é só minha, é uma conquista nossa.
É uma conquista que quem está acompanhando desde o começo, comigo, lá na época do meu Facebook, né, agora está vendo o objetivo praticamente finalizado, né, quase finalizado. Né? O motor, que era a última das grandes etapas que eu comentei na restauração dessa brasa, finalmente está pronto. Tá certo? Então, isso merece um brinde. Tá joia? É com vocês e agradeço imensamente o carinho e o prestígio de sempre. Tá joia? Um grande abraço, pessoal, e até os próximos vídeos.